Muito bem, estamos gravando. Hoje a nossa aula é mais um pedaço aí de 1 Coríntios, né, que nós vamos estudar. Só contextualizando, estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, na sequência que foram escritas. Já olhamos 1ª e 2ª Tessalonicenses, agora estamos olhando 1 Coríntios, né? Estamos aqui abordando cada assunto que o apóstolo Paulo tratou na primeira carta à igreja de Corinto. Sabemos que não é a primeira carta, porque outras já foram escritas, a própria carta de 1 Corinto fala isso, mas é a primeira carta que aprove ao Senhor nos deixar escrito na palavra dele, né? Aprove ao Senhor que essa carta que nós estamos estudando ficasse na Bíblia, né? E já olhamos vários problemas que foram relatados aí para o apóstolo Paulo, através da Chloe, né, que é uma irmã da igreja que foi até Paulo, encontrou com ele e disse para ele os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, e também por carta, o apóstolo Paulo recebeu notícias, né, a própria igreja escreveu para ele para tratar coisas referentes à igreja, problemas que a igreja vinha tendo, problemas sérios, né, a igreja de Corinto. Paulo foi o fundador e o pastor da igreja por 1 ano e meio, depois ele saiu de lá, após mais ou menos 1 ano e meio, ele escreve essa carta, porque a igreja entrou em contato com ele, dizendo dos problemas que vinha acontecendo, né? Na verdade, isso de fato precisava acontecer, porque a igreja era algo novo, que Deus estava implantando ali nas cidades estratégicas, e os crentes tinham muitas dúvidas. Eu falo para vocês, irmãos, que hoje nós, tendo a Bíblia completa em mãos, nós somos muito mais bem assistidos do que as igrejas daquela época. De fato, eles tinham dúvidas básicas relacionadas ao Evangelho, a Jesus, e os apóstolos se preocuparam em cuidar dessas igrejas e doutriná-las, né? Ensinar a essas igrejas aquilo que era importante, aquilo que era verdade, aquilo que era fundamental, né? E nós estamos aí aproveitando os problemas das igrejas para formar a nossa doutrina, e nós temos uma igreja sadia, né? Uma igreja saudável. A Mirelle está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Mirelle? Baixou a mão. Era só para dar um glória a Deus, né, Mirelle? Não, foi sem querer. Caiu o celular aqui. Tá bom. Era só para dar um glória a Deus mesmo, que bom. Então, irmãos, é isso. Nós estamos aproveitando os problemas da igreja de Corinto para tratar os nossos desafios de hoje, né? Num contexto muito diferente da época dos apóstolos, né, a época da igreja, numa cultura muito diferente, mas, porém, nós lemos a palavra de Deus e ali o Espírito Santo nos ensina e nos mostra o que é prudente, como nós devemos fazer, como nós devemos tratar cada problema que surge diante de nós. Então, nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12, abra sua Bíblia lá. Na semana passada, nós lemos um pouco, né, irmãos? E aí surgiu muitas dúvidas, e inclusive entramos ali naquele assunto sobre o catolicismo, né? Ficamos discutindo aquilo ali, gastamos um pouco de tempo, né? Mas hoje nós vamos nos apegar ao que o texto está falando mesmo, para falar a respeito dos dons. É muito importante o que está aqui relacionado ao dom. Como que eu comecei a aula passada? Eu comecei falando que o dom, ele é muito ligado ao serviço, à unidade da igreja, né? O apóstolo Paulo, ele trata isso muito, muito próximo. Por quê? Porque se você tem um dom,
Se Deus te deu um dom, e eu creio que todos têm um dom, e nós vamos ver isso hoje, por quê? Porque Paulo fala sobre os dons, sobre o serviço que você presta à igreja, e sobre a unidade orgânica da igreja como um corpo. Então, são 3 fundamentos muito importantes hoje que nós precisamos entender, tá? Os dons, o serviço e a unidade da igreja, a igreja como um corpo. E nós vamos falar tudo isso junto aqui. Eu vou voltar aqui e ler 1 Coríntios capítulo 12. Nem sei até onde eu li, eu sei que eu li muito pouco semana passada e já entramos nos dons e fomos discutir outras coisas, mas graças a Deus é muito importante nós discutirmos aquilo que nós temos dúvida e deixar o Espírito Santo ir nos ensinando e falando conosco. Então, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, não ignore a questão dos dons. Não deixe para trás a questão dos dons. Os dons são importantes. Acho que esse primeiro versículo já fala tanta coisa. Por quê? Porque lá em Efésios, nós lemos na semana passada, a Bíblia fala que Jesus desceu ao Hades, subiu, distribuiu dons, uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 5 ministérios básicos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Apóstolo é o quê? Fundador de igreja, pessoas que têm influência na fundação de igrejas e apoio a outras igrejas. Evangelistas, aquela pessoa que tem a facilidade de pregar o evangelho, né? Pastores, aqueles que têm facilidade para cuidar de pessoas. Então, nós temos 5 dons, né? 5 ministérios específicos. Você vai estar encaixado dentro de um dos 5. Apóstolo, fundador de igreja. Pastor, aquele que cuida de pessoas. Evangelista, aqueles que têm facilidade para pregar o evangelho. Às vezes o pastor não é bom para pregar o evangelho, mas ele é bom para cuidar da ovelha. E às vezes o evangelista não sabe cuidar de ninguém, mas ele é bom, ele gosta do impacto evangelístico, ele bate porta, ele distribui folheto, qualquer oportunidade ele está pregando o evangelho. Esse é o evangelista, né? Então, apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, que é muito importante. O profeta é aquele que tem a visão, aquele que enxerga o que Deus quer, aquele que exorta, que dá uma palavra, que toma a direção, aquele que dá a direção mesmo para a igreja. E o mestre é aquele que se dedica ao ensino da palavra, que é um ministério muito importante. Então, irmãos, quando nós falamos sobre dons, você vai tentar se encaixar em um desses 5 ministérios. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre alguns dons, que vão se encaixar dentro desses 5, mas lá em Efésios ele traz isso mais claro. Então, ele traz, falando que o Senhor Jesus desceu ao Hades, subiu, distribuiu dons aos santos, com um objetivo. Qual? O aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento do corpo, o aperfeiçoamento daqueles que são mais fracos. Então, ele fala assim, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Os dons, o exercício dos dons vai evitar que isso aconteça na igreja, que tenha pessoas imaturas na igreja. O exercício do dom de cada um vai fazer o corpo ser perfeitamente ligado, coeso, falando a mesma língua. O corpo vai estar, quando eu falo corpo, estou falando da igreja, né? Então o corpo de Cristo vai estar coeso, falando a mesma língua. Por isso é importante que cada um exerça o seu próprio dom, sabendo que ele exerce esse dom, prestando um serviço ao corpo, prestando um serviço à igreja. Irmãos, 3 assuntos o apóstolo Paulo trata aqui no capítulo 12 juntos. Dom, a questão do serviço e a questão da unidade da igreja como corpo. Cada um tem a sua função. O dom que você recebeu do Senhor Jesus vai levar você para a função correta dentro da igreja. O apóstolo Paulo, eu gosto muito desse texto, é muito profundo. Não sei se a gente vai conseguir sair desse texto hoje, porque é muito profundo.
o apóstolo Paulo fala que cada um tem o seu papel no corpo. Então, se há um crente ali que não está fazendo nada, ele está desprezando um dom que Deus deu para ele. Então, o que ele tem que fazer? Descobrir o dom que ele tem. Todos na igreja têm que descobrir qual é o seu dom para que você exerça a sua função no corpo corretamente, de acordo com aquilo para o qual Deus chamou você. Todos receberam um dom, irmãos. Não existe nenhum. Aí nós vamos também levar lá para a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, um recebeu um, o outro recebeu dois, o outro recebeu 5, né? O que tinha, eu não vou saber os números direito, mas o que tinha 5 multiplicou, entregou 10, o que tinha 2 entregou para o banqueiro e pelo menos o banqueiro soube fazer bom uso daquilo, e o que tinha 1 ficou com medo e enterrou, e Jesus não gostou. O Senhor que voltou não gostou daquele que enterrou o talento e não desenvolveu. Dom e talento é a mesma coisa, tem a mesma função, o mesmo princípio nesse assunto. Então, todos da igreja têm dons. Dons levam você a desenvolver uma função útil dentro do corpo. Serviço, dom e corpo. Serviço, dom, corpo. Está tudo junto. Serviço, dom e corpo. Não dá para separar um do outro. A Mirelle colocou esses dias que os dons podem ser considerados como cultura ou doutrina nas igrejas. Pode ser isso? Cultura ou doutrina? Mirelle, não entendi esses dias que os dons... escreve aí, Mirelle, talvez o seu corretor substituiu alguma palavra que não estou conseguindo entender. Tá? Então, é isso. Ouviu dizer o quê, Mirelle? Porque está assim, esses dias que os dons... ouvi dizer esses dias que os dons... Agora entendi. Ouvi dizer esses dias que os dons pode ser considerado como cultura ou doutrina? Não. Não, eu acho que não tem a ver com cultura nem com doutrina. Dom é a habilidade que você tem de fazer alguma coisa. Isso é dom. Tá? Dom é a habilidade que você tem de fazer alguma coisa. É algo que Deus te deu para você exercer uma função. Então, às vezes, uns têm facilidade para subir lá no altar e cantar. Outros têm facilidade para subir lá e pregar. Outros têm facilidade para tocar um instrumento. O pastor Ricardo, por exemplo, ele tem um dom maravilhoso no exercício do baixo, do contrabaixo. Gente, é maravilhoso. Um dia no louvor, não sei se você já percebeu, presta atenção no Ricardo tocando baixo. Ele faz os repiques, a coisa mais linda. Irmãos, ele recebeu um dom com facilidade. Mas põe o Ricardo para cantar uma música. Você não vai nem conseguir ouvir a voz dele. Então, o dom do Ricardo é o contrabaixo, é um dom artístico, né, de tocar um instrumento. O meu dom é de ministrar o louvor, de tocar o violão. De fato, eu tenho facilidade para tocar o violão, irmãos. Eu nunca fiz uma aula de violão sequer. Eu aprendi a tocar violão sozinho. O Renato, meu irmão mais velho, me ensinou algumas coisas, mas eu fui desenvolvendo sozinho. Nunca fiz aula, nunca tive professor de violão. E toco todas as músicas, sei os acordes. Então, é um dom que Deus me deu e eu estou exercendo esse dom. Aí você diz assim, ó, mas Deus não me deu nenhum dom. Olha, Deus te deu algum dom, certamente. A gente crê nisso. Algum dom Deus te deu. Paulo fala assim, ó, procurai com zelo os melhores dons. Então, se você ainda não encontrou nenhum dom, é necessário que você procure, é necessário que você busque, é necessário que você desenvolva esse dom, tá? Então, é isso aí. Então, vamos ler ali o versículo 2. Diz assim, sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus
afirma anátema Jesus, ou seja, como se fosse Jesus seja amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então, aqui, Paulo está dizendo que até para você reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor, você precisa de uma medida de fé concedida pelo Espírito Santo. Você precisa de um dom concedido pelo Espírito Santo. Então, até para você ter fé em Deus, você precisa de um dom dado por Deus. Dom, irmãos, como eu disse antes, é uma habilidade, né? Uma habilidade, uma facilidade que você tem. Ao pé da letra, a tradução da palavra dom quer dizer dádiva, ou presente, ou algo que foi dado, né? Algo que foi entregue. Isso é um dom, é um presente. Ah, um dom, eu recebi um dom, eu recebi um presente, é isso que eu estou dizendo. Então, aqui o apóstolo Paulo está explicando que ninguém pode nem dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. O próprio Espírito convenceu aquela pessoa que Jesus é o Senhor dela. Então, a fé é um dom. Se você for olhar obras da carne e fruto do Espírito, ali há uma sequência de coisas que são geradas pelo Espírito, são dadas pelo Espírito. Você vai se preparar para receber isso espiritualmente. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O versículo 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Irmãos, existem diversos dons na igreja, porém o Espírito é o mesmo, tá? Isso é o que é muito importante. O dom não pode separar os irmãos. Aliás, o dom tem que unir os irmãos no mesmo Espírito. Temos um só Espírito, diversos dons, diversas habilidades, diversas formas de atuação, tá? É assim que funciona. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, diversos serviços, porém o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo fala sobre diversidade de dons e união espiritual, união com Deus. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, é Deus quem opera o dom. O dom é dado por Deus, a operação é feita através de Deus, para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, como diz aquele versículo. Então, por isso que aquela pessoa que tem um dom, ela não tem que se orgulhar ou se gabar desse dom, porque o dom foi dado por Deus. Dom é uma dádiva, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a tradução ao pé da letra do que é o dom. Tenho. Charisma, ou favor de alguém que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Dom da graça divina, dom do conhecimento, virtude. Ou então, irmãos, vocês veem aqui, ó, dom é um presente que alguém recebeu sem ter mérito nenhum. Não foi por merecimento. Eu tenho um dom, né? O dom que eu tenho é de tocar violão ali. Depois eu vou dizer em qual ministério isso está encaixado. Mas eu tenho o dom ali de tocar violão. Isso foi uma graça que eu recebi, não há mérito meu, foi um presente que Deus me deu, e eu estou usando isso para a glória de Deus, tá? O dom funciona dessa forma. Então, eu vou repetir, há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos, tá? Então, o versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Já falamos muito sobre isso. Então, o dom é concedido a cada um, a manifestação é concedida a cada um, visando, tendo como objetivo, um fim proveitoso. Olha só,
o dom tem um objetivo, né? Está falando sobre serviço, está falando sobre servir o corpo. Então, o versículo 8 diz assim: porque a uma pessoa é dado, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. Olha, um dom, palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Então, ele já fez uma comparação aqui, que a um é dado palavra de sabedoria, o outro é dado palavra de conhecimento. Sabedoria aqui está muito relacionada à inteligência e sobre diversos assuntos. Então, vamos dizer assim, que palavra de sabedoria está mais relacionada a coisas naturais, a algo que é mais amplo, porque aqui está dizendo, essa palavra foi escrita, ela no original é Sofia, Sofia, sabedoria. Então, para alguns é dado palavra de sabedoria. Então, Paulo está falando sobre um tipo de dom, palavra de sabedoria. Sabedoria sobre coisas das mais diversos assuntos, das mais diversas áreas. Isso é palavra de sabedoria. Então, por exemplo, você busca um irmão para se aconselhar. E ele consegue te aconselhar, falar sobre coisas relacionadas aos seus estudos, aos seus relacionamentos, a mercado de trabalho, mercado financeiro, uma pessoa que tem um conhecimento amplo. Então, é um dom que Deus deu para ela, relacionado à palavra de sabedoria, uma pessoa que sabe aconselhar sobre todas as coisas. Aí Paulo fala assim, a outros é dado sobre a palavra de conhecimento, aqui é gnosis. Gnosis é, no original, tratado a conhecimento sobre coisas espirituais. Gnosticismo, lembra do movimento gnóstico, né? Gnosticismo. Então, palavra de sabedoria, assuntos relacionados a coisas naturais. Palavra de conhecimento, gnosis, assuntos relacionados às coisas espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então, são dois exemplos de dons que são deixados aqui, que o apóstolo Paulo deixou para nós, mostrando essa diferenciação, que uns recebeu palavra de sabedoria e outros recebeu palavra de conhecimento. Outro, aí Paulo, há outro no mesmo espírito, olha, irmãos, isso é importante. Um, palavra de conhecimento, outro, de sabedoria, outro, no mesmo espírito, fé. Irmãos, até a fé é concedida pelo Espírito. Até a fé é concedida pelo Espírito. Então, às vezes tem aquela pessoa na igreja que você percebe que ela tem mais fé do que os outros, ela consegue crer, ela consegue acreditar profundamente, ela consegue se entregar, ela é fiel a Deus. A fé aqui no original está falando sobre pistes, né? No original, no grego aqui, pistes. Então, a uns é dado palavra de conhecimento, outro dado palavra de sabedoria, outro é dado fé. Dons que são concedidos. Então, você pode pedir para Deus aumentar a sua fé. Você pode pedir para Deus esse dom. Você pode procurar esse dom. Você pode buscar esse dom. Irmãos, o dom da fé. Alguém que consegue crer mais, alguém que consegue acreditar mais. Isso é muito sério, isso é muito profundo, tá? Há outro, operações de milagres. Tem pessoas que conseguem operar mais milagres que os outros. Por quê? Porque ela tem um dom de operação de milagres. Ah, eu vou orar com fulano porque eu sei muitos relatos de milagres que ele tem operado. Então, uns é dado palavra de sabedoria, outros é dado palavra de conhecimento, outros é dado fé, outros, operação de milagres, é um dom. E aí segue dizendo, a outro, no mesmo Espírito. Irmãos, ele repete várias vezes, no mesmo Espírito, no mesmo Espírito. Palavra de conhecimento para uns, para outros, no mesmo Espírito. Palavra de sabedoria para outros, no mesmo Espírito. Fé, para outros, no mesmo Espírito. Operação de milagres. Para outro, no mesmo Espírito.
profecia. Então, dons de profetas, né? O que é o dom da profecia? É aquela pessoa que tem a habilidade de enxergar o que Deus enxerga e exorta o povo com isso. Profecia está muito relacionada a isso, é aquela pessoa que sente o que Deus sente. O profeta é assim, ele sente o que Deus sente. O Stanley tem um espírito profético muito forte, mas não de adivinhar as coisas, não de, né, de ir lá revelar as coisas, não. De perceber a direção de Deus e exortar a igreja a caminhar nessa direção como um profeta. Esse é um dom profético, tá? E também, irmãos, deixa eu explicar outra coisa importante. O ministério de louvor. Ah, mas o ministério de louvor, qual que é o dom? Dom profético também. Canta a palavra de Deus, ministra a palavra de Deus, é algo profético. Um pouco de ensino também, porque através das canções você aprende um pouco, né? Você enxerga coisas através das músicas. Então, quem está ali ministrando louvor, quem está ali tocando o instrumento, profeticamente está profetizando sobre a igreja. Está lançando sobre a igreja a palavra e a vontade de Deus. Irmãos, isso é tão importante ter esse entendimento, sabe? Que esse dom profético está agindo ali. Então, há outro, no mesmo espírito, profecia. Outros, discernimento de espírito. Isso aqui é muito interessante. Discernimento de espírito está muito relacionado à libertação. Há pessoas que têm uma visão de ação de espíritos, principalmente espíritos malignos. A pessoa tem discernimento, consegue compreender o que está acontecendo, né? Nós que aconselhamos muito, diversas pessoas vêm se aconselhar com o pastor, né? Então, ali tem que ter um certo discernimento de espírito. Por quê? Porque você saber o que está acontecendo de fato, que espírito que está atuando, né? Vem uma pessoa aqui falar comigo, falar, aconteceu isso, isso e isso num relacionamento, e aí eu agi assim, assim, assim. Na hora, quem tem discernimento espiritual, discernimento de espírito, vai saber assim, eu sei o que está acontecendo. Tem um espírito maligno agindo ali. A pomba gira está agindo ali, um espírito maligno, né? Então, tem pessoas que têm discernimento de espíritos, conseguem compreender. Irmãos, isso é um dom dado por Deus. Para quê? Para que o líder haja, ajude o povo, ensine o povo, exorte o povo. É para isso que os dons são distribuídos. Tá? Discernimento de espírito. Há variedade de línguas. Então, a pessoa, ela ora em outras línguas, né? Que é uma coisa que é tão polêmico sobre a oração em línguas, né? Mas nós vamos falar sobre oração em línguas mais à frente. Vai ter um capítulo que fala só sobre a oração em línguas. Então, lá a gente pode dissecar isso aqui melhor. Mas tem pessoas que falam diversas línguas. Eu posso testemunhar para vocês, e eu sei que tem outros irmãos também, que ora em mais de uma língua. Eu oro em mais de uma língua. Eu tenho uma oração em línguas que é bem normal, que eu digo assim, que eu uso corriqueiramente na igreja, em momentos que eu sou levado a orar em outras línguas, né? Mas eu já percebi que em diversas situações, às vezes, uma situação de guerra, uma situação de batalha muito forte, eu tenho uma língua diferente que eu começo a orar por ela. Eu já percebi que eu sou levado a orar em outras línguas para que o Espírito interceda, né, com gemidos inexprimíveis. Eu já percebi que eu sou levado a orar em outras línguas diferentes. Depois eu vou contar alguns testemunhos sobre isso e para que você entenda melhor, mas alguns são concedidos variedade de línguas. Então, está vendo? Mais um tipo de dom, irmão e irmã. É mais um tipo de dom que o Senhor concedeu aí. Então, é dessa forma que Paulo trata aqui sobre a questão dos dons. Paulo estava explicando para a igreja como que isso funciona. Agora, irmãos, olha que interessante. A igreja tinha um problema. Por quê? Porque estava uma bagunça a questão dos dons.
E Paulo havia recebido todo esse discernimento via espiritual. Paulo havia recebido esse discernimento para ensinar a igreja coisas que nenhum outro apóstolo tratou, né? Sobre oração em línguas, é muito profundo isso aqui. Por exemplo, como que Paulo sabia essas coisas? Você já pensou nisso? Como Paulo sabia essas coisas? Que tem essa variedade de línguas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, operação de milagres. Como Paulo sabia dessas coisas? Irmãos, Deus ensinou para o apóstolo Paulo. Tem uma passagem, eu não sei, não vou saber precisamente qual aqui, mas é fácil de achar. Paulo fala que quando ele foi levado, ele foi arrebatado ali ao terceiro céu, ele explica assim. Ele ouviu coisas ali que inefáveis, coisas que nem é digno se pronunciar. Então, nós cremos que Paulo, de fato, foi arrebatado e ali ele recebeu muito ensinamento do próprio Senhor Jesus. Para quê? Para que ele pudesse ensinar a igreja. Muitos acreditam que aquela passagem ali em Atos, quando Paulo foi apedrejado, aí os soldados arrastaram o corpo dele e jogaram ele para fora da cidade, e aí ele foi dado como morto, né? Muitos falam que aquele momento ali, Paulo teve um encontro com Jesus, onde Jesus ensinou muitas coisas para ele, aonde Jesus ensinou coisas profundas para o apóstolo Paulo. Então, Paulo, nós cremos que Paulo, quando foi apedrejado ali e foi dado como morto, na verdade, ele estava na presença de Jesus, aprendendo coisas de Jesus, porque tem coisas que Paulo ensina para a igreja que só o apóstolo Paulo sabia. Ali em Atos, né, narra essa história. Paulo foi jogado para fora da cidade como morto, provavelmente todo quebrado, né, todo machucado. E aí fala que os irmãos da igreja foram lá e rodearam ele. Depois que os irmãos rodearam ele, ele voltou, se levantou e entrou para a cidade novamente. Foi cumprir o seu propósito. Então, a gente acredita que naquele momento ali que Paulo passou por aquilo, de fato, ele esteve com Jesus e aprendeu coisas profundas de Jesus ali, naquele instante. Por isso, Paulo ensina tanta coisa aqui para a igreja que a gente fala assim, mas de onde Paulo aprendeu isso? Certamente ele aprendeu direto com o Senhor Jesus, né? Então, eu estou no versículo 10, ali, né? Então, há uma variedade de línguas, há outro, capacidade para interpretá-las. Sabe o que é capacidade para interpretar a língua? É quando, irmãos, algum irmão ora em línguas e você tem o entendimento do que ele está orando. É raro esse dom? É raro. Sabe quem tem esse dom na igreja, Casa de Esperança? Eu. Eu tenho esse dom. Posso falar isso para a glória de Deus, irmãos, porque não é algo que eu possa me gabar, mas eu compreendo que uma pessoa está orando em línguas. Às vezes uma pessoa ora em línguas e eu sei exatamente o que o Espírito está orando. Eu traduzo. Diversas vezes no louvor, irmãos, quando algum irmão ora em línguas, eu ouço em português o que a pessoa está orando, em línguas. O Senhor me deu isso há muito tempo, no começo da igreja. Eu conversei com os pastores, eu falei assim, eu sei o que ele está falando, né? Eu tenho vários testemunhos a respeito disso. Uma vez tinha uma pessoa sofrendo uma opressão na igreja, nós entramos na sala para orar com essa pessoa, e um pastor entrou e começou a orar em línguas. E o que aconteceu? Eu entendia tudo que ele estava orando, mas ninguém entendia. E eu fui traduzindo para o irmão que estava oprimido tudo aquilo que o Espírito estava orando em outras línguas na boca de outra pessoa. E o irmão virou para mim na hora com o olho regalado desse tamanho e falou assim, como isso pode acontecer? Porque o que você está falando, só eu sabia, era um segredo meu. Ele falou na frente dos pastores. Então, é uma ferramenta que Deus dá para a utilização. Às vezes acontece muito, na verdade, irmãos, do pastor Stanley estar orando em línguas e eu começar a traduzir o que o pastor Stanley está falando, ou o contrário. Ou o contrário, às vezes eu oro em outras línguas e eu vejo que o que eu estou orando é o que o pastor Stanley está falando no microfone. O Espírito é o mesmo. E também, irmãos, eu reconheço
quando a pessoa não está orando em línguas, está só falando um monte de coisas, e na verdade não é oração em línguas. É um dom que Deus me deu. Interpretação de línguas. Eu tenho esse dom, graças a Deus. Para a glória de Deus, para a edificação da igreja, isso funciona assim. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, posso detalhar melhor. Mas nós vamos falar disso lá no capítulo, acho que 14, que fala sobre 1 Coríntios 14, acho que fala sobre o dom de línguas, né? Que é algo mais difícil de entender. Então, há uma variedade de línguas, há outro capacidade de interpretá-las, né? É um dom, capacidade de interpretar a oração em línguas. Mas, aí o versículo 11 do capítulo 12. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito, desculpa, eu li errado, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. É só o Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Então, o Espírito, como lhe apraz a cada um individualmente. Então, mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o Espírito, ele olha para a igreja, vamos trazer bem para a realidade, irmãos. O Espírito Santo olha para a casa de esperança e distribui os dons para a casa de esperança conforme ele acha interessante, conforme ele quer, conforme lhe apraz, como está escrito aí. Então, ele distribui para uns palavra de conhecimento, para outros palavra de sabedoria, para outros fé, para outros operação de milagres, para outros variedade de línguas, para outros capacidade de interpretá-las, e é assim que funciona. Então, os dons são distribuídos com a finalidade de que todo o corpo seja abençoado por Deus, para que todo o corpo cresça, para que todo o corpo amadureça. E isso é muito importante. Amém, meus irmãos? Irmãos, como nós estamos hoje com poucas pessoas, apenas 12 conexões, véspera de feriado, né? Tem muita gente viajando, talvez. E como nós estamos tratando de um assunto muito importante, eu vou fazer o seguinte, vou encerrar a aula por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir aí o microfone ou escrever no chat, a gente esclarece agora sobre isso que nós falamos sobre 1 Coríntios, e a gente continua esse assunto na próxima aula. Pode ser? Amém? Tem alguém aí ainda? Opa, pode sim. Amém. Glória a Deus, então. Nós vamos fazer isso porque eu acho importante, entraríamos ali agora na unidade orgânica da igreja, e eu queria que mais pessoas estivessem conectadas. Porque eu sei que hoje é véspera de feriado, às vezes tem gente que está arrumando para viajar, outros já viajaram, e tem encontro de casais, né, também amanhã, e eu queria que mais pessoas estivessem na aula tratando desse assunto. Eu louvo muito a Deus por vocês que conectaram hoje. Vocês vão receber a recompensa do Senhor por estarem aí firmes, pode saber disso, né? Mas nós ficamos por aqui e na próxima aula seguimos falando sobre a unidade orgânica da igreja. Vou dar uma pinceladinha no que eu falei hoje, mas a gente segue falando sobre a unidade orgânica da igreja. Amém? Amém, né, seu Nilton, Eric, o Guisneia, glória a Deus por isso. Então, alguém tem algum? Fala, Neguimar. Amém. Não, pastor, só fala aqui. Eu estou falando amém, né? Que bom, então. Então, tá bom, irmãos. Fiquem na paz, eu vou orar mais uma vez. E quinta-feira que vem estamos aí firme
e vamos entrar nessa unidade orgânica da igreja e fazer essa associação dessas três coisas. Fica firme nisso hoje, irmãos. Três coisas, ó. Dons, serviço, unidade. Paulo tratou disso tudo junto e nós precisamos entender isso tudo junto. Para a glória do Senhor. Amém? Eu vou orar. Senhor Deus, te louvamos, ó Deus, pelo dia de hoje. Te louvamos por essa passagem bíblica tão maravilhosa, que nos ensina tanto, que abre tanto a nossa mente. Eu louvo o Senhor por isso. Louvo o Senhor pelos irmãos que estão na aula hoje. Eu peço que o Senhor recompense cada um com a graça do Senhor, com a bênção do Senhor, com a alegria do Senhor. Faz cada um transbordar. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos todos os dias ter a nossa mente mais aberta para a Tua Palavra, para compreender coisas profundas da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Zé? Amém. Então tá bom. Até sábado. Aí, Até irmãos, sábado não, nós temos Ah, é? Tem encontro de encontro. casais. Ah, tá certo. Nós temos encontro de casais, Zé.